Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Então, pessoal, hoje eu vou conversar com vocês, primeiramente lendo um trecho, deste livro aqui, que já apareceu algumas vezes, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E vai ser um trecho que depois a gente vai comentar sobre. E aí o trecho que eu vou ler para vocês é a parte que se chama Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. E ele começa da seguinte forma: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra: é lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem o espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não é bem-sucedido, nunca porém numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não, quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque a isso há egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem põe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes à mansarda infecta levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações,
uma vez que fuges à luta e desertais do combate. Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, por que exatamente eu resolvi falar sobre esse assunto com vocês, puxando aqui um trecho do livro? Eu acabei lendo o livro e soltou esse trecho para mim, e eu pensei, vou fazer um vídeo sobre. Mas por que é interessante falar sobre esse assunto? É porque no mundo que a gente vive, né, nesse mundo holístico, mundo espiritual, né, o mundo religioso para algumas pessoas, a gente tem o convite, muitas vezes, de ir contra totalmente o nosso corpo, né, de trazer privações para a gente, passar por sacrifícios em prol da religião, em prol da espiritualidade, em prol de você elevar sua energia, ou de você se santificar, se espiritualizar. E eu achei muito interessante o que eles falam nesse trecho, né, do livro, porque isso também vai em encontro com aquilo que eu também já tinha visto com o Osho. O Osho, ele não era um espiritualista que falava que as pessoas deveriam ali sofrer, que deveriam fazer sacrifícios para elas se espiritualizarem. Ao contrário, o Osho ele era até muito liberal, ele era até liberal demais com algumas coisas. Então ele falava sobre, muitas vezes, amor, sexo, poligamia. Ele falava sobre recursos financeiros. Tanto que da história dele, para quem conhece ou para quem já viu um pouco, né, sabe que ele recebia dos discípulos presentes, recebia um carro dos discípulos, né, tinha 99 carros super caros. Então o Osho, ele nunca teve esse tipo de postura, de posicionamento, de falar que para a gente poder se espiritualizar, a gente deveria viver se sacrificando. E aí é muito interessante porque às vezes a gente pode cair nessa ideia de que para a gente ter que se santificar, a gente se espiritualizar, a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente precisa viver se sacrificando, deixando os outros fazerem o que quiserem da gente, deixando os outros pisarem na gente, a gente sofrendo humilhações públicas e agradecendo. E não é exatamente assim que eu vejo as coisas, também não é da forma que o Osho vê. E como a gente vê também nesse trecho do livro, também não é a forma ideal, né? Não é a forma que os espíritos veem. Porque tudo não é o que você faz, mas como você faz, com que consciência, como mesmo dizia o Osho. Então a questão não é o sacrifício, mas é o porquê você faz. Se você já faz um sacrifício, trazendo dor para o seu corpo, se privando de coisas que são necessidades básicas, para se santificar, para ganhar alguma coisa, isso até pode te ajudar de alguma maneira, isso até pode ser útil para você, mas isso não vai ser tão digno quanto o sacrifício que você faz de às vezes ressentir o próprio corpo, de às vezes se privar de alguma coisa para outra pessoa. Então, botando ali numa balança, numa escala, a pessoa que ela se sacrifica por uma outra pessoa, pelo bem de outra pessoa, ela tem muito mais peso do que um sacrifício que meramente é feito por si próprio, para se espiritualizar, para se santificar. E a gente tem que entender também uma coisa, gente, de que nós somos não só espírito, nós somos corpo, nós somos carne. Nós vivemos, sim, uma experiência terrena, assim, sendo espíritos, né? Mas a gente tem o corpo físico. Então, nós temos necessidades básicas. A gente tem que comer, a gente tem que pagar conta, a gente tem que sobreviver, a gente tem que beber água. Então, nós temos necessidades biológicas e elas são necessárias, elas têm que ser atendidas. Então, não é pra gente viver no mundo espiritual achar que a gente não precisa comer, beber para se espiritualizar. Se tem alguém que já chegou nesse nível, parabéns, mas não é o meu caso.
Então a gente tem que entender que essas necessidades biológicas são importantes e que não é ruim a gente atendê-las. E também não é um sinal assim tão espiritualista, muitas vezes, renegá-las. Que muitas vezes a pessoa que vive renegando as necessidades fisiológicas, ela não está sendo caridosa. Porque ela não está sendo caridosa principalmente com o seu próprio corpo. Então ela está destruindo, ela está trazendo à destruição uma coisa que foi dada a ela por Deus. Então o corpo dela foi dado por Deus. O corpo dela é emprestado, não é dela. Ela vai voltar de onde veio, né? Para onde veio. E ela só está ali vivendo aquela experiência com o corpo, de forma temporária. Então, ela está pegando uma coisa que foi dada para ela ter a oportunidade de aprender e evoluir, né, na encarnação, e ela está fazendo o quê? Ela está destruindo o próprio corpo. Isso não entra em acordo com a doutrina reencarnacionista, não entra em acordo com a espiritualidade, com uma ideia espiritualista da vida. Porque se você está no corpo, para você poder aprender a evoluir, não faz sentido você privar o seu corpo, você deteriorar o seu corpo para evoluir, para se espiritualizar, não faz sentido. O corpo está sendo um veículo para que você possa aprender. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não entrar nessa de ficar sacrificando o corpo, se privando de sono, se privando de comer, de beber água, de ter um contato com a família, de ter um contato com as pessoas que a gente ama, porque isso também é uma necessidade nossa, a gente ficar se privando dessas coisas com o pretexto de que a gente está se espiritualizando. E são dois pesos e medidas diferentes porque depende da intenção. Então, se eu me sacrifico, às vezes no final de semana, ou uma noite de sono para ajudar alguém, se eu sacrifico uma guloseima, um dinheiro que eu poderia estar gastando em guloseima, e eu ajudo alguém em alguma coisa, ou um tempo que eu poderia estar usando para lazer e eu ajudo num trabalho, num projeto social, isso é bem visto porque esse sacrifício está indo não em pró de você mesmo, mas em pró de algo maior. Você não está fazendo aquilo por você mesmo, você está fazendo aquilo por uma outra pessoa. Então é digno. Quando a gente faz alguma coisa pensando só na gente, pensando que a gente vai ter ganhos secundários, muitas vezes esses ganhos secundários não chegam, porque a gente já está fazendo com a intenção, eu vou deixar de dormir aqui, vou ficar fazendo oração de noite, porque aí Deus vai ver como eu sou tão comprometido e Ele vai me dar um carro. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a espiritualidade funciona, mas às vezes a gente tem uma ideia meio imatura. Então, quando a gente faz algo que muitas vezes ressente o nosso corpo físico ou que priva a gente de alguma coisa por outra pessoa, é um ato digno. Mas viver se privando, viver pisando em si mesmo, viver pisando nos seus valores, a pretexto de que é seu karma, ou de que você deve viver aquilo, ou de que você é bonzinho, isso na verdade não é ser bom primeiramente com você mesmo, com o seu corpo, com sua vida. E se você não trata bem a si mesmo, o que você está fazendo com a outra pessoa não é tratar a outra pessoa bem. Você não está sendo bondoso. Você está sendo uma marionete do outro. Você está com segundas intenções, sendo daquela forma para que agrade o outro, para que o outro te aceite, ou para que o outro ache que você é bonzinho. Então você não está fazendo aquilo com uma boa intenção. Você está fazendo aquilo buscando algo, nem que seja a aprovação da outra pessoa, nem que seja você não ser rejeitado pela outra pessoa. Mas você está buscando algo que vai além do bem-estar da outra pessoa. Você está pensando em você ainda. E viver se pisando, viver se anulando em prol de outras pessoas não é uma coisa espiritualizada, eu diria, quando aquilo é um desvalor para você, quando aquilo é pisar em você. Tem um vídeo da Gisela Valim que ela fala sobre esse assunto porque ela é perguntada sobre Chico Xavier e tem um seguidor dela que pergunta a ela, né, como que ela vê essa questão, porque Chico Xavier fazia muitas coisas que aos nossos olhos ela era anular a si mesmo, né? Ele tinha uma disciplina muito rigorosa. Só que o que ela fala nesse vídeo, o que pra mim faz muito sentido, é que a gente tem que entender que isso depende do nível de consciência de cada pessoa. Então, pro Chico Xavier, no nível de consciência que ele estava,
fazer as coisas, fazer bem pro próximo, às vezes deixar de viver uma vida para ele, viver uma vida para a missão dele, não era um desvalor para ele. Ele não estava se anulando, ele não estava se pisando. Ao contrário, ele fazia com muita alegria, porque ele tinha um nível de consciência que para ele aquilo não era uma anulação. Mas se a gente fosse pegar o nosso caso, às vezes, quando a gente vai fazer o bem para alguém, e a gente tem que passar por cima da gente, percebe o pesar que a gente faz isso, e da mesma forma que ela fala nesse vídeo, eu também acredito que as coisas que ele fazia, ele não fazia com pesar, ele não fazia com sacrifício, ele fazia com muita alegria, com muito amor, e é por isso que a missão dele foi tão transformadora, por isso que foi tão evidente o bem que ele fez. Por isso que ele deixou tantos frutos aqui do trabalho dele para tantas pessoas que ao ele desencarnar, né, ao ele morrer, tantas pessoas oravam por ele, tantas pessoas queriam ele bem, tantas pessoas guardavam a presença e a lembrança dele com carinho e guardam e falam dele carinhosamente até hoje. Então, eu não acredito que no caso dele ele fazia com esse pesar. Então, se a gente está fazendo com pesar, significa que tem alguma coisa errada, que não é um ato que a gente está fazendo conectado com o nosso coração, conectado com a fonte criadora, que a gente está fazendo aquilo por amor. Se a gente está fazendo aquilo e a gente está sentindo que a gente está se pisando, então a gente não está fazendo aquilo com a energia amorosa. Então só por isso a gente já não precisa fazer. E essa ideia de que tem que fazer, de que tem que aguentar porque é seu karma, porque você tem que fazer isso, porque você tem que se espiritualizar, isso depende. Depende do nível de consciência da pessoa. Às vezes, para algumas pessoas, isso seja o único caminho, fazer as coisas meio que ali na base da obrigação, para que elas façam, senão elas não fazem. Mas para algumas pessoas, fazer na obrigação, fazer na pena, não as beneficia tanto quando elas fazem algo com amor, com alegria. Então, se você está fazendo algo, um bem para alguém, você se sente anulando a si mesmo, então significa que aquele bem não é tão bem assim, nem para você nem para outra pessoa. Porque para você não é porque você está se anulando, e para outra pessoa porque ela pode até estar recebendo ali a forma exterior, a coisa que você está fazendo, mas aquilo que é o principal, que é a energia amorosa, você não está dando, ou a intenção você não está tendo mais pura. Então não está sendo o bem exato para outra pessoa. Porque muitas vezes o que beneficia as outras pessoas não é só a coisa, mas também a energia com a qual a gente faz as coisas. Então, se eu faço algo, eu faço com muito pesar, com muita dor, com muita culpa, com muito ressentimento. Então, essa coisa que eu estou fazendo, essa atividade que eu estou tendo, ela vai ficar imbuída dessa energia. Então, também não vai ser uma grande ajuda para o outro. Fazer reclamando, com cara fechada, não é uma coisa muito boa. Então, eu, pelo menos, na minha vida pessoal, eu primo pelo quê? Eu penso da seguinte maneira: se eu vou fazer, que eu faça com alegria, que eu faça com amor. Então eu busco fazer as coisas com alegria, eu busco fazer as coisas com amor na medida do meu possível. E se eu tenho que fazer alguma coisa que eu não estou muito afim, então aí é meu trabalho, já que eu tenho que fazer aquilo, de mudar o meu humor, de mudar a minha disposição de fazer aquilo com bom humor. Porque já que eu vou ter que fazer aquilo que eu faço com bom humor. Mas eu sempre procuro na minha vida, e para algumas pessoas isso pode funcionar ou não, mas eu procuro sempre estar colocando as coisas que vão me trazer alegria, fazer as coisas que me alegram, que eu tenho vontade de fazer, e as coisas que são muita obrigaçãozinha, porque eu tenho que fazer, porque é ser religioso, porque é ser assim, porque é ser assado, essas coisas dependem, eu procuro sentir no meu coração se aquilo faz sentido pra mim ou não, e se não fizer, eu simplesmente deixo de lado, né, eu procuro fazer as coisas que têm a ver comigo, né. Então, para algumas pessoas pode sim ser um caminho fazer as coisas na base da obrigação, fazer as coisas se sacrificando. Para alguns níveis de consciência pode realmente fazer sentido, mas eu sinto que para mim, na minha vida pessoal, isso não faz muito sentido. E quando eu anulo a mim mesmo, eu sinto essa anulação pesada em mim mesmo para fazer algo para outra pessoa, eu não estou beneficiando nem a mim mesmo, nem a outra pessoa. Porque eu percebo que quando eu faço as coisas com vontade, quando eu faço bem para alguém, quando eu quero ser útil na minha vida, quando eu faço um trabalho, e eu tenho essa vontade, eu faço isso com alegria, isso eu posso até, ao olhar de outras pessoas, estar me anulando, ou às vezes, na visão do meu próprio ego, estar me anulando, mas eu me sinto bem fazendo aquilo. Eu tenho ali, quase que imediatamente,
uma resposta do meu coração, falando, nossa, isso é o certo, eu me sinto bem, eu fico alegre. Então isso não é um pesar para mim, isso não é uma anulação. Então, às vezes, fazer algo em prol da outra pessoa, você não vai sentir esse peso tão grande. Mas fazer algo para você se espiritualizar, porque você tem que fazer, porque é seu dever, às vezes você vai estar fazendo isso, você vai estar indo contra os seus valores, contra o seu coração, você vai estar minando a sua autoestima, porque você vai continuar pisando nos seus valores, pisando em quem você é, porque você tem que seguir uma regrinha quadradinha. E a espiritualidade não precisa ser uma regrinha quadradinha. Ela pode sim se adequar à sua vida, ao seu nível de consciência, à sua forma de viver. E é isso que eu quis trazer com vocês com a leitura do trecho de hoje. Que é para vocês sempre, quando alguém vir com imposição de que você tem que fazer, ou até mesmo vocês virem na própria cabeça, na própria mente com imposições de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sintam primeiro no coração, meditem, olhem para dentro se aquilo realmente faz sentido. E se aquilo no nível de consciência de vocês, no momento que vocês estão vivendo agora, isso faz sentido. E se vocês tiverem que fazer algo, que procurem fazer com alegria, com amor, para não ser um pesar, para não ser uma coisa pesada, tanto para vocês quanto para outra pessoa, que vocês vão ofertar aquilo, que vocês vão fazer. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui, pessoal.